Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast da NKN, o NKNcast. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para todos, não só para empresários, para advogados, mas para qualquer pessoa que quer se relacionar com outras pessoas. Nós estamos falando da habilidade da oratória. Para falar sobre isso, nós temos aqui hoje um convidado excepcional, pessoa que domina esse assunto, tem inclusive obras publicadas sobre esse assunto. Então, eu tenho o imenso prazer de receber aqui comigo o Dr. Breno Dores. Seja bem-vindo, Breno. Muito obrigado, meu amigo Márcio Nakano. Pedrão, olá, meu amigo. Estou aqui novamente nesse escritório que é referência em direito empresarial na nossa região aqui em São José do Rio Preto. E gostaria aqui, obviamente, de deixar meu agradecimento pelo convite formulado. Espero contribuir com vocês e com todos os nossos amigos do NKNcast. Ótimo. Bom, eu também temos aqui hoje, nos acompanhando neste bate-papo, Dr. Pedro Bergamasco, meu sócio e responsável pela área de contencioso aqui do nosso escritório, que vai certamente nos acompanhar aqui e ajudar a esclarecer e trazer, como é o intuito do nosso podcast, cada vez mais conhecimento para os nossos amigos, para os nossos parceiros, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Bom, Breno, vamos lá. Começa a falar para a gente um pouquinho sobre a importância da oratória. Por que você escolheu esse tema lá atrás? Por que você resolveu escrever sobre isso? Como que surgiu essa ideia? Eu nasci numa família de bons oradores. Meu pai é um excelente orador, ele apresentava até bem pouco tempo vários programas de rádio, de TV, e eu, obviamente, me inspirei nele. Meu avô, que eu não conheci ainda pessoalmente, mas que me pegou no colo, também era um radialista renomado, conhecido, lá na minha cidade natal, na nossa cidade natal, Votuporanga. E nesse contexto eu vim crescendo e observando como eles lidavam. Meu pai lidava com a oratória, existe uma transformação muito grande quando ele entrava em cena. Eu comecei a entender que aquilo poderia ser importante como uma ferramenta de trabalho para mim. E essa ideia de utilizar a boa comunicação como ferramenta, ela se reforçou quando eu estava na faculdade. A faculdade não ensina a boa comunicação, ela ensina a dogmática, as leis, as doutrinas, as jurisprudências, mas no final mesmo, quando nós estamos formados, nós não aprendemos como trabalhar, como atender um cliente, como conversar com um juiz, promotor, com profissionais da área, com advogados de partes contrárias, serventuários da justiça. E eu comecei a estudar a oratória de uma maneira mais sistematizada, mais, vamos dizer assim, observando as regras da oratória. Então, eu fui melhorando, lapidando a minha oratória. Eu participava de grupos de serviço, o Interact, o Rotaract, no Rotary, né? Também fiz parte como protocolo, então fazia a parte da apresentação de eventos, e na faculdade eu apresentava trabalho, sempre me colocava à prova. E isso essas experiências foram sendo construídas junto com o estudo da oratória para chegar nesse ponto. Eu criar o Manual de Oratória, Carisma e Persuasão, que é esse manual aqui, que é o meu segundo filho, além do Benjamin, onde eu sintetizo as principais regras, porque eu não consigo ver a oratória somente dissociada de outros quesitos importantes. Uma vez que você se comunica bem, você é, obviamente, mais persuasivo. Você pode somar algumas técnicas de persuasão, técnicas de venda, técnicas de atendimento ao cliente, para fechar mais negócios, juntamente com algumas posturas carismáticas que podem ser copiadas. Aí no mercado nós temos uma quantidade imensa de livros, quantidade imensa de cursos que falam, olha, se você agir assim, 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 você será mais persuasivo, mais carismático. Então, eu olho para a oratória e a boa comunicação como uma soma desses três pilares. Então, o meu curso de oratória, ele se estrutura nesses pilares para potencializar ainda mais essa forma de se comunicar, de conversar e de persuadir dentro do trabalho e também na nossa vida particular, com as nossas esposas, com os nossos amigos, com os nossos pais, parentes, comunicando melhor e transmitindo melhor a nossa mensagem no mundo.
Ótimo, muito bom. Me diga, na sua opinião, qual dos filhos que deu mais trabalho até agora? Esse aqui. Mas vamos lá. Breno, quais são os sinais para a gente poder identificar se eu sou um bom ou um mau orador? Eu tenho alguma dica, eu tenho alguma sensação, algum feeling que pode me trazer essa impressão, falar assim, olha, eu preciso melhorar ou não, eu já sou um bom orador. Como é que a gente consegue identificar isso? Toda pessoa que tem uma fluidez de fala, ela pode ser considerada uma boa oradora, porque ela não tem medo de falar. Então, a construção da boa oratória vai sendo feita empiricamente, com base nas experiências. Essa é a grande chave. Então, aí eu já coloco na mesa a pergunta, existe dom para falar em público? Porque se eu disser que existe dom para falar em público, o que eu estou dizendo implicitamente com essa mensagem? Que se uma pessoa nasce com o dom de falar em público, nós temos ali que ela não precisa fazer mais nada, ela não precisa se lapidar, ela não precisa se aprimorar para ser ainda melhor. Agora, se uma pessoa não nasce com o dom de falar em público, então ela está fadada a falar mal. Isso não é verdade. Então, primeiro ponto, se eu tenho o dom de falar em público, eu falo assim, olha, o Breno tem o dom de falar em público, isso retira todo o meu esforço, empenho e dedicação, para chegar a ser um bom comunicador, empregando todas as técnicas com a maior eficácia possível. E, ao mesmo tempo, eu vou convocar as outras pessoas que querem se comunicar melhor e falar assim, olha, existe um caminho a ser traçado. Se você começar a agir de uma maneira X, Y, Z, isso empregando as técnicas que a gente tem no nosso curso, funciona mais ou menos como aprender a andar de carro. No começo, é bastante difícil, constrangedor, às vezes afoga o carro, passa vergonha, mas com o tempo e com a prática, todo motorista, por pior que seja, começa a realizar os atos que são exigidos para se guiar um carro de forma automática. Então, soltar o pé da desembreia, da embreagem, engatar a primeira, passar para a segunda. Passa a se tornar automático, não mais um ato medido e controlado. Exato, exatamente. Isso se torna mais fluido. Então, é prática, além da prática, muito estudo, muita dedicação e muito empenho. Basicamente, treinar a oratória. Ótimo. E a timidez? Exerce algum papel na boa comunicação ou no desenvolvimento da oratória ou não? Como é que ela é um defeito? Ela é talvez uma qualidade que você pode identificar na pessoa, a pessoa mais tímida, ela presta mais atenção nas coisas. Como é que você pode me dizer nos seus cursos, no seu livro, como é que você aborda aquela pessoa que é extremamente tímida? A timidez, ela tem um elemento de vaidade, porque quando eu me coloco como tímido, como uma pessoa que não se expõe, na verdade, o que está ali intrínseco nessa situação, nesse contexto, é o medo de descobrirem que eu não sei algo. Então, como que eu vou deixar transparecer uma falha minha? Então, a timidez, ela está ligada com o perfeccionismo, a vaidade, mas que é ali um limitador de alguém, ou para um contexto específico, de uma pessoa que não quer enfrentar os desafios da vida, não se expondo a esse ponto de ser colocado à prova e exposto, né? Só que esse tipo de problema é muito comum, é corriqueiro. Os alunos buscam o curso de oratória para eliminar a timidez. E, então, existem razões para se ter esse medo de falar em público. Eu coloco aqui no livro, que são basicamente 4. Então, a falta de prática com a falta de conteúdo. Então, como se combate esse medo estruturado nesse pilar, falta de prática e de conteúdo? Primeiro, é a prática da oratória em toda e qualquer circunstância. Então, está num churrasco. Tem pessoas que não têm dificuldade de falar em meio a várias pessoas, mesmo estando no churrasco. Mas se coloque à prova. Então, você vai se colocando paulatinamente à prova e vai obtendo uma maior fluidez verbal. Olha, já sei como é que eu me sinto quando eu vou começar a falar em público. É a falta de conteúdo estudando. Então, o conteúdo é fundamental para se ter o que falar. E tendo o que falar, com prática, elimina o medo de falar em público. Perfeito. Doutor Pedro, o senhor que já é hoje um advogado renomado, já está aí atuando nas bancas, já fez suas defesas oratórias, suas defesas orais em tribunais, faz reuniões frequentemente.
mas o começo não foi bem assim, né? Já teve grandes dificuldades, como acho que todo mundo tem, de poder se expressar e se desenvolver em público, né? Conta pra gente um pouquinho da trajetória, conta pra gente um pouquinho da parte que você acha importante. Quando você identificou que era importante você começar a dominar a oratória, que era importante você começar a se empenhar um pouquinho mais nisso? Conta pra gente, sua opinião. Com certeza, pessoal, tudo bem? Bom, fico até um pouco tímido aqui de falar perto de grandes nomes, né, como o Breno e o Dr. Márcio, mas vamos lá. Eu comecei em 2012, né, fim da faculdade, sempre fui uma pessoa muito tímida, muito travado nesse sentido, e com a necessidade de enfrentar o dia a dia da profissão, que a gente vê que, num primeiro momento, o pessoal imagina que o direito é simplesmente você se debruçar sobre uma série de livros, né? E tá tudo certo, vamos lá. E no período de faculdade, isso foi um período muito tranquilo, mas com o debruçar no dia a dia do direito em si, de enfrentar a profissão, de você participar de uma audiência, de você fazer uma reunião com o cliente, aí que você vê a dificuldade, que você vê a necessidade de você se esforçar e se colocar à prova diariamente. Eu acho muito bacana o que o Breno comentou aí, que a sensação é bem essa mesmo, né? O medo, o receio de você colocar os seus defeitos à prova, para as pessoas analisarem, isso te traz como um freio, né? E, na verdade, a ideia é que você, com o dia a dia, com o enfrentamento, inclusive o Breno, posso falar, me deu já muita dica, né, nesse sentido, você consegue se destravando e se esforçando para conseguir, né, praticar e colocar mais em prática as questões de oratória aí. Muito bom. Aqui a gente tem um relacionamento antigo, né, Breno? A gente já se conhece há algum tempo, e o Breno, inclusive, já ministrou cursos de oratória aqui no escritório. Então, eu já fui aluno do Breno, o Pedro já foi aluno do Breno, então a gente tem um prazer imenso de poder estar falando com alguém que a gente sabe que domina o assunto de fato. Breno, me fala uma coisa. Quando você identifica, quando você vai tratar com o seu aluno, com aquele cara que está interessado em ter um pouquinho mais de desenvoltura na fala, quais são os primeiros passos? Como é que você começa essa construção de fazer o cara ter um desenvolvimento melhor, o cara se comunicar melhor? Primeiro, eu analiso se existem vícios. Os vícios são muito fáceis de serem identificados e muito fáceis de serem corrigidos. Então, aquele famoso né, o tá, você está me entendendo? Sabe, você consegue lembrar de alguma pessoa que faz isso? Eu consigo lembrar de várias. Então, nós temos o entre as frases que devem ser eliminados. Então, isso acontece, e a explicação que eu dou para os meus alunos, eu falo assim, olha, isso acontece por insegurança e também por uma falta de atenção com relação a isso acontecer durante a sua fala. Muitas pessoas não têm noção de que eles repetem o entre as frases por 10 a 15 vezes. Se torna automático, né? Foge da... Automático. Então, vamos lembrar do Sérgio Moro? Como é que ele fala? Ele fala faz uma afirmação, depois continua falando. Como que sendo uma pessoa avessa ao silêncio. O silêncio para o orador é tão importante quanto a própria fala. O silêncio, ele cria expectativa, ele faz com que o interlocutor raciocine a respeito de uma ideia. Então, o silêncio, quando empregado corretamente, ele é extremamente eloquente. Diz muito, ou tanto quanto a própria ideia sendo transmitida. Retirados os vícios, aplicam-se as técnicas, que basicamente são 3. Vou colocar 3 aqui, para vocês entenderem qual que é a mudança de patamar imediata. Então, quando você modula sua voz, a modulação da voz quer dizer você equalizar, você aumentar ou diminuir o tom de voz, é um primeiro ponto. Então, você, nas frases que são mais, ou nas palavras e frases que são mais importantes dentro do seu discurso, você aumentar o tom de voz. É como se nós estivéssemos digitando um texto e colocando ele em negrito, sublinhado ou itálico. A gente não faz isso nas petições? Fazemos frequentemente. Então, é assim na fala também. Quando eu quero ressaltar uma ideia, por exemplo, político usa muito
15 bilhões de reais. Quando vai falar o bilhões, ele ressalta. Então, ele aumenta o tom de voz. Isso é uma técnica de oratória. Da mesma maneira, abaixar o tom de voz quando o clima for de maior tensão, de expectativa. Então, você vai e fala assim, olha, foram 15 bilhões. Como quem está contando um segredo, isso ressalta também. Essa primeira modulação de alto e baixo, ela faz diferença na oratória. O segundo ponto é você acelerar ou diminuir o ritmo da sua fala. Então, quando você acelera, você vai chegando perto de um clímax, você está contando uma história de vida, sua história de vida, por exemplo. Quantas vezes já não utilizei esse tipo de estratégia na sala de aula, quando os alunos estavam dispersos? Eu pegava, virava, contava uma história da minha vida, e aí eu começava, quando chegava perto do clímax, por exemplo, eu fui morar na Inglaterra. Então, a construção dessa história passa pelo momento do embarque. Ele aconteceu ou não aconteceu? Eu crio a expectativa com modulação de voz, enquanto, conforme vai chegando perto do final, eu vou acelerando, e acelerando, até chegar no ponto alto, assim, até que eu consiga embarcar. Então, acelerar ou até reduzir, você falar de uma maneira mais pausada, porque falar pausadamente é uma espécie de ressaltamento ou negrito também nas palavras-chave de qualquer discurso. Então, se você modula a sua voz, você tem ali uma técnica muito simples e eficaz. Então, aumentando ou diminuindo o tom de voz, acelerando ou reduzindo a pronúncia das palavras que são importantes e o silêncio entre as frases. Quando você cria um clima de expectativa e numa frase importante, aquela que vai causar, por exemplo, eu estou ali contando a história que eu fui para morar na Inglaterra. E aí, então, eu fui conversar com a minha mãe, por exemplo, estou dando um exemplo. E naquele dia, eu falei, mãe, eu quero ir morar na Inglaterra porque é um sonho da minha vida. E logo em seguida, essa frase no silêncio, para ver a expectativa sendo criada, não só no ambiente, mas no rosto das pessoas. Com isso, você tem feedback. Você consegue ver se o teu interlocutor está interessado, porque com o gesto, a linguagem corporal, faz parte da comunicação. Então, inclinar para frente é um gesto que fala assim, olha, eu estou interessado no que você está falando. Afastar-se é um gestual de que não está muito legal o que está sendo dito. É óbvio que você vai corroborar com outros gestos, outras linguagens corporais. Então, por exemplo, o afastamento pode ser cansaço, mas não desinteresse. Mas normalmente é desinteresse. Nós vimos aí no debate presidencial, o que me chamou a atenção com relação ao afastamento do que estava sendo dito pelo William Bonner, foi diversas vezes um dos candidatos, no caso é o Bolsonaro, afastando-se, quando a pergunta era feita. E quando ele ia falar, ele tendia a se debruçar mais sobre a mesa, como quem querendo ser ouvido. Então, esse é um tipo de linguagem corporal que os oradores, com o tempo, vão ficando atentos. Ótimo, muito bom. Bom, hoje os empresários, nossos parceiros, né, eles têm uma necessidade cada vez maior de estar presente nas mídias sociais, na internet, para vender seus produtos, para serem reconhecidos, para marcar presença, para firmar a marca, né, para poder estar em evidência. Então, isso está exigindo cada vez mais desses empresários uma melhor oratória, uma melhor capacidade de contar uma história, né? Então, a gente está entendendo que vários produtos são vendidos pela internet, vários serviços são vendidos pela internet, mas isso precisa necessariamente de uma história seja contada. Isso também se aplica. Então, como é que você pode, que dica você pode dar para os nossos colegas que estão nos assistindo, que estão indo para a internet agora, estão precisando começar a se comunicar melhor na internet, levar conhecimento, levar atenção do público para seu produto, para seu serviço? Que dica que você pode dar para o cara na internet, nas mídias sociais? Gravação de stories, gravação... mídias sociais em geral. O que você pode nos ajudar com isso? Primeira coisa é não fazer nada engessado. A naturalidade é fundamental. As pessoas se conectam com histórias ditas com naturalidade, verdade, no seu tom de voz, do jeito que você conversa na sua casa, com os seus amigos. Imaginar que você está gravando
aquele story ou aquela, enfim, um podcast, qualquer coisa que seja, como se você estivesse em uma mesa de bar, com a maior naturalidade possível. Se você forçar muito a barra, colocar lá no seu, vamos imaginar o Instagram, como um perfil eminentemente profissional, cheio de posts com engessados no sentido de design, uma coisa não tão natural, isso aí desconecta muito. Então, quando você traz as suas histórias, e aí a segunda dica é elabore uma lista de histórias profissionais ou pessoais. Então, tenha lá, coloca no papel histórias que você viveu e que podem e merecem ser contadas em determinados contextos que sejam coerentes. Interessante, na verdade. Então, a dica seria uma dica muito interessante. Além da gente lembrar dessas histórias, o legal seria pôr no papel. Põe no papel para você lembrar tudo. Tudo. Porque se você lembra pontualmente, você acaba não levando muito a sério essa dica. Essa dica é muito preciosa. Então, o que vai causar maior impacto quando você estiver sentado para conversar com o cliente? Quando você dá um argumento estatístico, um argumento técnico e corrobora e alia esse argumento com uma experiência. Inclusive, aconteceu tal coisa assim, assim, assado, e fazer isso de forma proposital. Então, uma lista de histórias profissionais, você, na sua lida com recuperação judicial, extrajudicial, outra, Pedro no contencioso, reuniões para montar com clientes, para montar holdings. Então, esse cabedal, essa quantidade de histórias, elas devem vir à tona no momento adequado e você vai lembrar se você tomar consciência de que você tem aquelas experiências catalogadas. Você fala assim, ó, isso aqui eu vou usar em tal circunstância. Então, você se compromete, teu cérebro tem que entender isso. Fala, olha, eu preciso lembrar disso. Agora, não, é uma experiência pessoal. Experiências pessoais de superação. Falou assim, olha, como que eu fui a primeira vez para o exterior, mesmo não tendo muita condição, é algo que vai trazer uma motivação para o teu interlocutor, para ele entender que você não está ali, por exemplo, para brincadeira, que você é capaz de fazer muito para chegar a alcançar um determinado resultado. Então, a lista de histórias pessoais e profissionais vai deixar você com balas na agulha, porque é constante. Fala assim, como é que eu falo de improviso? Fala assim, olha, fala de improviso não é uma fala sem ensaio, não é uma fala sem conteúdo. Então, você tem que... você recusa quando falar de improviso? Quando você não sabe o conteúdo. Se eu tenho que falar? Não, se você tiver conteúdo, fale. O mais importante é você ter o que dizer. Mas não ensaiou muito bem? Vai mesmo sem ensaio. E é nesse momento que você vai ter essa oportunidade de lançar a mão da sua lista de histórias. Porque a fala de improviso é aquela que é sem ensaio, como eu disse, mas assim, você convidado para falar alguma coisa, você fala no começo a respeito daquilo que você tem domínio e profundidade, e você pode encerrar com aquilo que você tem menos domínio. Então, a pergunta é a respeito de uma determinada matéria que não é muito do seu cotidiano. E aí você vai e fala assim, olha, a respeito, Márcio, de uma questão X, que você não é muito aprofundado nesse quesito. Você é pego de improviso. Começa a falar a respeito de algo que você tem muita profundidade. Primeiro sobre o que você domina. Conecta. Você vai criar uma ancoragem, né? Você quer criar primeiro uma prova de conceito, de criar uma pessoa que tem conteúdo. Depois a gente vai falar sobre aquele assunto que a gente não domina tanto. Exatamente. Muito interessante. E aí, nesse ínterim, nesse meio termo, nesse caminho, você insere histórias. Então, aí depois você retoma o raciocínio. Então, quer dizer, a pessoa não vai conseguir, o interlocutor não vai conseguir ter essa percepção de que você está se utilizando desse tipo de instrumento, desse tipo de arma. Quer dizer, o improviso ele não é, na verdade, uma falta de preparação, né? Diferente a gente falar em falta de preparação. Você se prepara, mas você consegue puxar aí um gancho com base nas suas experiências, sabe, nesse sentido. Exato. Você vai falar de contencioso empresarial, você tem vários casos para elencar, com exemplo. Às vezes, existe ali um ponto que você não tem muita experiência, esse ponto você vai deixar por último para falar. E vai dizer que já existiram ocasiões X e Y e conta suas histórias, então aquilo fica uma construção que o teu interlocutor não tem
percepção de que o quão profundo é o seu conhecimento a respeito de algo que você não é muito, né, ali afeto, não. Ô, Breno, na tua apresentação, eu lhe apresentei como um cara que domina oratória, mas para que todo mundo que está nos assistindo saiba também, você também é tabelião do cartório de notas de General Salgado, correto, né? Exato. Então, na verdade, você conseguiu romper um dos concursos mais disputados no mercado nacional hoje em dia. É óbvio que isso só veio depois de muito estudo e muita dedicação. Você pode falar que o seu interesse pela oratória e pela boa comunicação partiu dessa dedicação que você começou a debruçar quando você perseguiu os concursos? Foi antes. Como eu disse, ainda na adolescência, eu tive esse contato com meu pai, né, muito forte, me inspirou muito. E na faculdade, a falta desse contato que se tem no dia a dia para valer do profissional, do jurista, do advogado. Você não sabe atender um cliente. Você sai da faculdade, você não sabe atender um cliente. Você não sabe fazer uma audiência. Enfim, isso foi um grande motivador. Depois, eu tinha o sonho de dar aula na faculdade. Eu dei aula na faculdade de Votuporanga, em Direito Empresarial, de 2013 até 2020. Então, foram 7, exatamente, presenciais, com os alunos ali, salas de 100 alunos. Então, segurar a atenção dos alunos sempre foi um desafio, porque quão maior, ou tanto será maior o desafio, quanto maior o número de pessoas dentro da sala de aula. E o perfil também, né? O aluno hoje, a nova geração, é duro prender atenção por mais que 15 segundos. A gente estava discutindo isso recentemente, que como os stories agora são 15 segundos, os nossos interlocutores agora têm o hábito de escutar 15 segundos de um determinado assunto e querer passar para um próximo assunto, né? Então a gente sofre muito. Eu vou te pedir que você conte para a gente uma história, um caso que você vivenciou, que a oratória, efetivamente houve um ganho de oratória, algum aluno seu, alguma história legal, obviamente não precisa citar nomes, e enquanto isso eu já vou pedir para o Pedro começar a lembrar. Eu estou lembrando de um caso aqui, meu, né, de oratória, foi no momento da minha apresentação do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, me veio à mente aqui algumas gafes, e eu vou pedir ao Pedro começar a lembrar, que eu tenho certeza que ele deve ter alguma coisa para contar para a gente também, e enquanto isso eu peço que você conte, se tem algum caso que você lembra aí, algum caso que o cara estava indo muito mal e melhorou. Conta alguma história para a gente de algum fato concreto. São vários ex-alunos que chegam para mim e falam, olha, eu não consigo falar, eu preciso de ajuda, porque eu tenho TCC, eu tenho que fazer uma audiência, sempre ali ligado às primeiras experiências com a oratória. E nesse contexto, né, eu sempre dou essas primeiras dicas, que são sempre muito eficazes, e eu lembro de algumas delas, e eu vou destacar aqui a da Thaís, Espolon, ela me convida direto para falar, ela é muito grata ao curso de oratória, foi uma primeira aluna do primeiro curso, e ela era muito, muito travada na oratória, e ela, do nada, eu notei que ela começou a falar nos stories, e aí a gente fez uma live. Essa live foi uma live de comemoração, porque ela conseguiu passar por aquela linha que divide aqueles que se colocam numa posição de medo muito grande para daquelas pessoas, a linha daquelas pessoas que se jogam a despeito e apesar do medo. Então, vai com medo mesmo. E começou a progredir na atividade, na advocacia, a partir desse curso. Então, eu achei que foi muito, muito simbólico, muito emblemático. Muito legal. Foi. Eu estava lembrando aqui, né, que lá atrás, não vou nem contar para não falar de tanto tempo que faz isso, né? Mas eu fui apresentar o meu TCC, e eu lembro de, obviamente, durante a faculdade ter feito algum curso de oratória, né? Eu lembro que uma das técnicas que comentaram comigo era a história de você se imaginar falando em público pelado, né?
Essa é nova. Eu tive uma experiência em um curso que o professor falava o seguinte: para você se desprender, pense no pior cenário mais ridículo possível. Depois você vai ver que o cenário que você está não é tão ridículo assim. E eu lembro de ter subido ao palco para apresentar o meu TCC, e eu estava usando recursos audiovisuais. Depois eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso agora nas novas apresentações, como é que você está pensando e tratando isso. Mas eu lembro que eu tinha feito um PowerPoint lá, eu tinha subido no palco, e fui num primeiro momento, até para tentar me destravar, me imaginar pelado falando para aquele público ali. Eu sei que no primeiro momento eu fiquei muito, muito vermelho. E foi uma coisa muito engraçada, porque naquele momento, assim, realmente eu não sabia se eu continuava, se eu descia do palco. Foi um momento muito marcante para mim, isso marcou minha vida. E hoje eu não me imagino mais nem gravando podcast, nem fazendo oratórias pelado. Mas naquele momento eu utilizei essa dica que me foi dada lá atrás. E naquele primeiro momento foi muito engraçado, porque eu realmente passei muita vergonha só de imaginar aquilo que poderia estar acontecendo. Mas foi um fato muito engraçado. E aí, Pedro, você tem alguma coisa para contar para a gente das suas... Puxei uma na memória aqui, e na verdade eu lembro da primeira vez que eu fiz uma sustentação oral no Tribunal Goiano. Então eu estava muito nervoso, foi a primeira sustentação oral que eu ia fazer. Então deixei tudo preparado, né? Preparei o textinho, preparei tudo e, né, sem buscar muito as dicas, na verdade, sem ir muito a fundo nessa questão de como se preparar, deixei ali a parte técnica e no momento que fui chamado, subi lá para realizar a sustentação oral e de posse do meu rascunhozinho lá, comecei a tentar fazer os debates orais ali para os desembargadores, mas de uma maneira que eu estava muito nervoso. Então, assim, foi uma coisa um pouco pavorosa aquela vez. Na verdade, foi mais uma leitura agressiva, assim, tentando entonar, mas ao mesmo tempo muito, muito nervoso. E aí eu puxava, voltava para a colinha. Então, assim, foi uma coisa bem, bem assustadora naquele momento. Mas depois fiz as análises com relação àquele dia específico, e aí a partir daí a gente começa a treinar, buscar de uma maneira tentar se soltar mais, né? Então esse foi um momento de grande valia para mim, apesar de ter sido muito difícil, né? Foi muito, muito complicado, até pela questão da barreira emocional ali, mas foi muito bacana, foi muito legal. Muito legal, muito bom. Então, Breno, conta pra gente o que você acha da utilização dos recursos audiovisuais aí. Você emprega, isso está em alta ainda? Na minha época de faculdade, na minha época de estudos, a gente usava muito o recurso audiovisual, era uma coisa muito relevante e importante. Como é que isso está hoje no ato de comunicar? É interessante eu fazer uma palestra usando recursos audiovisuais? É melhor eu focar simplesmente na oratória? O que você dá de dica sobre isso? Duas dicas principais. A primeira é a regra do outdoor. Então, o slide, quando ele tiver que ser utilizado, ele deve ser utilizado de maneira que você se imagina guiando um carro por uma avenida, passa por um outdoor que te chama a atenção, você olha para o outdoor, entende a mensagem e rapidamente volta a olhar para a estrada. Isso porque você, como orador, deve ter o compromisso de sempre chamar mais atenção para você, para sua fala, para o seu gestual, para o seu convencimento. A linguagem, a comunicação eficaz, segundo um pesquisador iraniano que mora nos Estados Unidos, ele fala que 93% da comunicação é não verbal, 7% é verbal. Desses 93%, nós podemos dividir ali o que ele pesquisou, eu não sei como ele chegou nesse número tão preciso, mas são 93% de linguagem não verbal, que são modulação de voz, o tom de voz e a linguagem corporal propriamente dita. Então, quando você está se comunicando, é melhor que o seu público olhe para você, em detrimento do slide. Então, essa é a dica número 1. A dica número 2 é você utilizar os slides somente se tiver a necessidade da apresentação de dados estatísticos, de figuras e pesquisas
de uma maneira geral, que sejam importantes, que o seu público olhe e entenda que você não iria conseguir transmitir quando somente falando. Posso, olha, essa é a fotografia. Eu posso usar o slide como uma cola. Posso trazer os dados estatísticos, Pode. os números, eu posso colocar lá no slide para não ter que decorá-los ou ter que lê-los no papel. Sim. Então, eu posso usar como Sim, fonte de informação. Fiz uma palestra agora recente aqui na Tarraf, que a pergunta é: como está a sua imagem profissional? No slide. Então, o que eu queria fazer com aquela frase, que é uma frase que os convidados iam chegando e olhando esse slide com essa frase, para inseri-los antes do começo da minha fala, numa pergunta que seria o centro da minha apresentação. Então, vocês, funcionários, como que está a sua imagem dentro da empresa? E aí, logo em seguida, os dados estatísticos da empresa. Então, para mostrar e colocar como sendo tudo que eu fosse falar ali para eles, extremamente importante, ligado com o dia a dia deles. Não entendeu? Fala sobre oratória. Quando você fala oratória, você pode pensar assim, não, isso aí é para palestrante, para professor, isso aí é para quem lida com o público, não é para mim. Não é assim. Oratória, tal qual eu advogo, tal qual eu luto para que as pessoas entendam, é uma linguagem, uma boa comunicação do dia a dia, do cotidiano. No trabalho com 5 pessoas, com 3 pessoas, com um público de 100 pessoas, mas que seja uma boa comunicação. Uma comunicação persuasiva, uma comunicação eficaz, em que você fale e a pessoa entenda o que você está falando. Então, quando você coloca assim, um slide com uma frase reflexiva, eu acho que cabe. Legal. Então, a minha regra é até 3 frases, com até 3 palavras cada uma delas, para dar o raciocínio aí do autor, linkando uma dica com a outra. Então, ele olha, é uma pergunta, como é que está a minha imagem pessoal perante a empresa? Outra coisa que você falou um pouquinho antes foi sobre técnicas de venda, né? Que isso é importante no nosso dia a dia. É óbvio, né? Todo mundo aqui, o nosso podcast é direcionado para os nossos amigos e parceiros, então o nosso foco sempre foi empresarial, então nós temos vários empresários nos assistindo. E as vendas, querendo ou não, são parte fundamental no dia a dia de qualquer pessoa, né? Que dicas você pode nos dar para que você venda melhor o seu produto, para que você venda melhor a sua imagem, a sua própria marca, ou que você consiga vender melhor o seu serviço? Dá para a gente algum cenário aí para a gente poder utilizar no nosso dia a dia? Márcio, eu nunca fui de uma família naturalmente de vendedores. Eu cheguei a ouvir do meu pai e falei assim, olha, isso não é para nós. Nós não somos de vendas. Então, o que eu fiz? Apesar de serem bons oradores, não focavam nas vendas. O que eu fiz? Falei assim, olha, eu tenho que estudar isso aqui. Porque eu sempre acreditei que era possível que, se uma pessoa próxima a mim, ou mesmo que distante, mas se uma pessoa que conseguiu alcançar um determinado resultado, aquele resultado poderia ser alcançado por mim. Então, ser um bom vendedor passou a ser importante após um determinado momento em que eu decidi que eu iria estudar e aperfeiçoar minhas técnicas de persuasão, de vendas. Então, eu estou ali com um cliente, por exemplo, um cliente que quer fazer uma escritura, e a escritura pública não precisa ser necessariamente feita com um tabelião X da cidade, ele pode fazer em outras cidades. Ao contrário do registro, por exemplo, que ele não tem escolha, o tabelião, na verdade, o tabelião de notas ele pode escolher. Exatamente. Você tem que se tornar melhor em vendas. Melhor em vendas. Então, é óbvio que você tem que ficar mais atento às técnicas de venda. E eu emprego algumas delas no meu cotidiano. Então, no meu público, ele normalmente é um público de agricultores. Então, existem algumas pessoas que falam português errado. Nós temos uma regra que se chama a regra dos pássaros de mesma plumagem voam juntos, que alguns chamam de rapport, que é o mesmo que espelhamento. Então, eu não posso, em um ambiente
em que existem agricultores, está muito bem vestido, a tal ponto de que a minha plumagem se destoe da plumagem deles. E da mesma maneira, a forma com que eu me comunico. Então, se necessário for falar alguma coisa errada para me conectar e fazer esse rapport, esse espelhamento, eu faço. Entendi. Eu faço. Então, eu não tenho um compromisso com o português de forma absoluta, de forma radical. Então, se for preciso falar arqueiro, eu falo. Quanto fica uma escritura de 5 arqueiro? A escritura de 5 arqueiro fica tanto. Porque você conecta. A conexão é importante, inclusive na vestimenta, inclusive nos gestos. Interessante. Você vê que a pessoa está em dúvida. Então, nós temos aí espaços territoriais. Espaço territorial, ele é muito interessante que nós observemos, porque você consegue ver o incômodo das pessoas quando você se aproxima muito. Literalmente, nós temos uma bolha em volta de nós. Então, quando o teu interlocutor, o teu cliente, te permite se aproximar, é uma tendência muito interessante, é muito bom. Então, quer dizer que você está sendo bem aceito. As suas ideias estão sendo bem aceitas. Senão, a pessoa faz assim. Quando eu vejo que existe ali um afastamento, esse afastamento ele pode indicar luta ou fuga. Esse é um movimento humano voluntário. Se eu estou ameaçado, ou eu vou correr, ou eu vou lutar. Então, obviamente, ali naquele momento que eu percebo que a pessoa vai fugir, eu falo assim, olha, você não precisa decidir isso agora. Você pode ir para sua casa, pode conversar com a sua esposa, com o seu marido, porque essa é uma questão que merece ser refletida, não porque eu estou querendo que ela não feche ali comigo, mas que eu estou percebendo que em algum momento ela vai espanar. Ela vai espanar. Então eu me antecipo. Falo, não tem problema, você não precisa decidir isso agora. E o mas sendo trocado pelo e, quando você vai fazer alguma objeção. Porque toda vez que nós começamos, por exemplo, eu vou começar a falar assim, Pedro, você é um excelente advogado, olha, você se veste muito bem, você se explica, mas... Então, nós ficamos com a impressão de que tudo que foi falado... Não tem validade. Não tem validade para o que vai vir agora. E eu gostaria que você prestasse mais atenção nos meus WhatsApps, na minha comunicação. Às vezes eu ligo, você não retorna. Então, só para complementar essa quantidade de qualidades que assim, você tem. Só por uma troca simples. E por uma dúvida, assim, isso foi, na verdade, uma instrução ou foi uma dica? É uma dica. Uma dica. Não tem nada a ver com fatos reais, não, né? Não. Até porque isso não acontece, tá? Não, isso não acontece. Fique bem claro aqui. Que exemplo o cara quer usar, né, rapaz? Acontece às vezes o contrário, né? Eu que não te respondo. Muito bom. Bom, já vamos caminhando aí para um bom tempo, muitas informações. Breno, eu vou te abrir um espacinho agora, né? Fui conduzindo até aqui, de repente eu esqueci alguma coisa importante. O que você gostaria de acrescentar? O que você acha que é mais legal de falar? Com quem que você gostaria de encerrar? Para o nosso pessoal que está assistindo. Quais são? Já falamos de vendas, já falamos da internet, já falamos várias dicas, não foram uma nem duas, foram várias dicas de como falar melhor, como se postar, como comunicar, como persuadir. O que mais talvez que você possa lembrar aí que eu não tive a capacidade de lembrar para a gente poder colocar na mesa e não deixar o pessoal passar em branco? Márcio, eu vou falar assim de todo o coração que eu acredito muito que a gente tem uma missão aqui na Terra, né? A gente veio, de alguma maneira, a gente está aqui para passar uma mensagem para o mundo, para que nós consigamos atingir o nosso máximo, nosso maior potencial. E a falta da comunicação, a falta das palavras sendo ditas quando você quer falar. Você fica com cólicas psicológicas, eu vou falar, não vou. Um embate interior. E algumas palavras ficam sendo não ditas. Não só do ponto de vista profissional. Nós estamos falando da nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa. Apresentar as nossas ideias, falar com o coração. Às vezes falta a palavra.
E às vezes uma palavra cumpre uma missão de vida. Eu gosto muito de lembrar a história da Guerra de Maratona, que a Guerra de Maratona é um símbolo disso que eu estou falando. Os persas queriam invadir a Grécia. Nós sabemos que lá no começo dos tempos, verdes tempos da humanidade, não existia o Estado-nação, existiam cidades-estados. Então tinha a Grécia e Esparta, que eram os mais conhecidos. Os espartanos, todo mundo sabe, têm a característica de serem bons lutadores, bons militares, e eles foram, então, convocados, porque a invasão seria próximo a Atenas, os persas estavam em muito maior número, e aí, então, um general ateniense determinou que um soldado fosse até a Esparta e convocar os espartanos para ajudar a defender a Grécia. Então, o soldado chamava-se Fidípides. Fidípides, vai lá, chama lá os nossos amigos espartanos. Chegou lá, correu 200 quilômetros, chegou em Esparta e falou assim, olha, nós precisamos de vocês, a Pérsia vai invadir, vai acabar com tudo. E vocês podem nos ajudar? Eu falei assim, olha, nós estamos numa semana aqui bem complicada, nós temos aqui umas festas religiosas para cumprir, depois nós vamos. Não dá tempo, eles vão invadir. Não, nesse período não dá para ir. E ele volta com uma notícia péssima para os atenienses. E aí, o que ficou combinado era o seguinte, falou, olha, nós vamos ter que ir para a guerra, como todos os homens, vamos para a guerra, e se nós não voltarmos até um determinado período de tempo, se vocês virem os persas chegando, as mulheres matam os próprios filhos e também se matem, porque vocês fatalmente serão abusadas ou tornadas escravas. Esse era o raciocínio. Então, eles foram para a guerra na praia de Maratona e o general Milcíades, muito inteligente, organizou um exército que era muito menor, mas de forma estratégica tal, que eles abraçaram o exército persa e conseguiram aniquilar o exército persa. E venceram a Guerra de Maratona. Só que eles precisavam, de alguma maneira, mandar a mensagem, não tinha nenhum recurso naquela época, a não ser a vocal, né, a mensagem vocal, e aí, após 200 quilômetros corridos, uma guerra sendo realizada, Fidípides, então, ficou encarregado de voltar para Atenas e avisar que os atenienses tinham vencido a guerra. Então, começa a maratona do Fidípides, e daí o nome maratona, são 42 quilômetros e alguns metros, e ele corre extenuado, chega a Atenas e só tem a força de dizer vencemos, para que as mulheres não matassem os filhos e não se matassem. Então, é a simbologia de alguém que falou uma palavra e fez toda a diferença na história da humanidade. Se nós pensarmos com essa simbologia, com esse sentido, com essa conotação, porque às vezes falta para a gente falar o que sentimos para as pessoas que nós mais amamos. E falta coragem, medo de se comunicarem. E qual é o sentido disso? Então, se eu vou por uma comunicação familiar, por que não falar? Qual o problema? Se eu vou por uma comunicação profissional, qual é o problema? O máximo que pode acontecer é eu falar alguma coisa, nossa, grande coisa. Mas não pensar de maneira tal que nós vivamos nas sombras, escondidos, com medo. Percebe? Sim. Essa é a mensagem final. Muito interessante. Obrigado, Breno. Que lição. Pedro, quer trazer para a gente alguma consideração final aí? Gente? Só gostaria de agradecer muito ao Breno pela presença, né? Dizer que o segundo filho do Breno é realmente muito, muito interessante, muito excepcional. Não que o primeiro não seja, né? Não que o primeiro não seja, mas indico muito a leitura, um livro de excelente qualidade para todo mundo que quer buscar uma melhora aí nas suas técnicas de oratória. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Bom, gente.
Breno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter participado, trazido essa avalanche de conhecimento. Sempre uma pessoa muito preparada, uma pessoa que traz, só agrega, só soma. Então, eu fico muito feliz de você ter aceito o convite para vir aqui falar no NKNcast e tenho certeza que os nossos amigos vão tirar um proveito imenso desse nosso bate-papo. Bom, pessoal, muito obrigado. Hoje se estendemos um pouquinho mais, né? Mas o assunto era bom e o orador era ótimo, né? Então não tinha jeito de não ser assim. Então, agradeço a vocês também a presença, lembrando que os nossos episódios são transmitidos, os novos episódios, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Então, novamente, sejam bem-vindos. Obrigado por ter ficado até aqui e provavelmente até semana que vem.